Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É feliz quem a Deus se confia. Peçamos neste momento o dom da confiança para que nos lancemos à vontade de Deus e que esta palavra escutada e agora meditada nos ajude na vivência das bem-aventuranças. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do sexto domingo do tempo comum. Acompanhamos Jesus no seu itinerário. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia o trecho do Evangelho, onde Jesus vai ensinar as multidões à beira do lago de Genezaré. Depois chega para Simão Pedro e diz: avance para as águas mais profundas, lance as vossas redes para a pesca. Simão responde a Jesus: trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas confiando em tua palavra, lançarei as redes. E diante desta atitude de acolhida e de fé, acontece um milagre, a pesca milagrosa, as redes quase se rompendo de tantos peixes. E naquele momento, Pedro se coloca aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno. E Jesus, olhando para Simão e para os demais, lhes diz: a partir de agora farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram tudo para seguir Jesus. Depois desta experiência que os marcou profundamente, Jesus faz mais um itinerário da sua caminhada e toma a decisão de subir o monte, porque necessitava de um discernimento importante, que era escolher os 12 apóstolos.
Então, toda decisão importante que Jesus precisava tomar sempre era antecedida por um caminho de subida, na qual ele se colocava à escuta do Pai em oração e depois, consequentemente, tomava a decisão. Ali no monte chama os primeiros apóstolos, constitui a igreja, a comunidade dos 12, e depois desce para uma região plana. E esta atitude de Jesus já nos dá um ensinamento, porque acredito que cada um na sua caminhada cotidiana também precisa tomar decisões importantes para a vida, para a família, para o trabalho, para as escolhas. E a pedagogia de Jesus do discernimento precisa nos ajudar na nossa tomada de decisão cotidiana. Antes, subir o monte, orar ao Pai, escutar a sua voz e permitir com que ela nos ilumine diante da decisão que precisamos tomar, para que não tomemos a decisão errada. E se nós queremos decisão certa, precisa de discernimento, precisa de oração, precisa escutar a voz do Divino Pai Eterno. Então, este contexto, para nós agora entrarmos no texto. Depois que desceram o monte, Jesus com os seus discípulos, constituído a primeira comunidade apostólica, Jesus se depara com uma grande multidão. E esta multidão, ela era heterogênea, porque nós tínhamos os judeus, advindos da Judéia e de Jerusalém, mas nós também tínhamos os pagãos, que vinham da região do litoral de Tiro e de Sidônia, que era uma região pagã, além dos apóstolos que já estavam com Jesus. Partindo daí, precisamos do texto. Então, quero te convidar a tomar os versículos 20, 21 e 22. Se você tem o texto bíblico em mãos, tomemos estes 3 versículos. Leiamos juntos. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Paremos aqui. Olha a delicadeza de Jesus. Em meio à multidão, olha sobre os discípulos. É muito interessante, vocês que são pais, mães, quando quer direcionar um afeto à criança, ao filho e à filha, o primeiro movimento do pai e da mãe é aquele que o olhar transparece, o olhar por cima, o olhar sobre. E é necessário que nós acolhamos este olhar de Jesus para conosco nesta manhã. E ao mesmo tempo, o olhar de Jesus sobre nós precisa acionar um dispositivo interior que nos ajude a olharmos para o Senhor. Não fique olhando para baixo,
mas eleve os seus olhares para o alto. E como o olhar de Jesus pode te alcançar, como alcançou os discípulos, que o seu olhar seja capaz de alcançar o olhar de Jesus. E por que esta atitude singela, carinhosa? Porque agora Jesus entregaria aos discípulos a sua carta magna, chamada de bem-aventuranças. Nós encontramos as bem-aventuranças em 2 evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é um evangelho mais longo, chamado o Discurso das Bem-aventuranças, e também no evangelista Lucas, no capítulo 6, que estamos meditando agora, porém de uma maneira mais sintética. Em Mateus são 9 bem-aventuranças, em Lucas são 4, porque cada um, de acordo com o seu olhar, com a sua sensibilidade, nos apresenta de uma maneira diferente um único conteúdo de fé, as bem-aventuranças. E agora nós vamos mergulhar neste conteúdo de bastante atualidade para a nossa vida e também para a nossa caminhada de fé. Em primeiro lugar, precisamos entender o que significa ser bem-aventurado. A palavra bem-aventurança significa feliz. Olha tanto que é simples. E é muito interessante porque se nós perguntássemos aqui na igreja, quem quer ser feliz? Todos nós levantaríamos as mãos. Porque ao sermos criados à imagem e semelhança de um Deus que é feliz, de um Deus que é felicidade, Ele colocou também no nosso coração o desejo da felicidade. Mas se nós fizéssemos uma segunda pergunta, o que você acha que você precisa para ser feliz? Aí teríamos inúmeras respostas. E você também poderia se questionar agora. Se alguém te perguntasse, o que você precisa para ser feliz? Qual seria a sua resposta? Por que desta pergunta? Para nós confrontarmos a nossa listinha, a nossa resposta do que nos proporcionaria a felicidade diante dos critérios que Jesus nos apresenta para sermos bem-aventurados, ou seja, para sermos felizes. Se pegarmos a raiz da palavra felicidade, ela tem a mesma raiz da palavra fertilidade. E por que nós fazemos esta junção? Porque nós seremos felizes quando nós formos fecundos. Vou repetir. Nós seremos felizes quando nós formos fecundos. E as bem-aventuranças nos propõem um caminho de fecundidade interior, que é capaz de abrir os nossos horizontes para uma realidade que não se contém apenas no material, no momentâneo ou no efêmero, mas abre a perspectiva para nós contemplarmos uma realidade que vai além da ponta do nosso nariz, porque é necessário este caminho interior de fertilidade, de fecundidade, para que consequentemente isso se desdobre no que o nosso coração anseia, ou seja, a felicidade. No Evangelho de Lucas,
4 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, os que tendes fome, os que chorais e os que são perseguidos. Vamos compreender estas 4 realidades. Que tipo de pobre é esse que o Evangelho apresenta? Não é somente o pobre material, porque de repente tem muito pobre, materialmente falando, que é apegado em muitas situações que os impede também desse caminho das bem-aventuranças. E aí necessitamos voltar ao Antigo Testamento, à palavra anauim, que significa pobre em espírito. E o que significa ser pobre em espírito? É algo mais profundo do que a pobreza material. É aquele que se confia diante das suas necessidades em Deus. São os pequenos, os humildes, aqueles que confessam a necessidade do reino de Deus para as suas vidas. E hoje, nós somos convidados a fazermos esta experiência. No desejo que o seu coração tem de felicidade, você se reconhece necessitado do reino de Deus para a sua vida? Esta é uma pergunta para te ajudar na vivência da primeira bem-aventurança, porque quando fazemos esta experiência, o reino de Deus já se realiza em nós, e aí nós temos como herança, como presente, o que, minha gente? O reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão, porque eles ganharão, porque eles receberão o reino de Deus. Então, se você quer este grande presente, e agora, olha o que o padre vai te dizer: não existe felicidade que não seja capaz de contemplar o reino de Deus. Pode até existir uma alegria momentânea, mas uma felicidade completa e plena não existirá na sua vida se você não se abrir a esta novidade que hoje o Evangelho te oferece. Depois, a segunda bem-aventurança: os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Se nós olharmos para a história dos nossos avós, bisavós, dos mais antigos, e de repente alguns de vocês que estão aqui viveram esta fase, nós podemos compreender que no passado as condições de vida eram muito mais difíceis do que a que nós temos hoje, em todos os sentidos: no cuidado para com a saúde, na alimentação básica, no acesso à educação, ao transporte. Então, a evolução com que a sociedade foi evoluindo nos possibilitou grandes conquistas, e isso é muito bom. Mas, por um outro lado, existe também os desafios do nosso tempo, que de repente são diferentes dos desafios dos nossos antepassados. Porque agora Jesus toca num tema de atualidade: a fome. Ainda hoje existe a fome do prato de comida. Mas eu quero lhes dizer que hoje também existe um outro tipo de fome, que é aquela que quem está com a barriga cheia passa. Aquela fome que quem está com a despensa cheia, com a geladeira cheia e às vezes até desperdiça muita comida, passa. E hoje nós somos convidados a olharmos para estas duas realidades.
Porque aquilo que nós jogamos fora no desperdício da nossa casa, o Papa Francisco diz, nós estamos roubando a mesa do pobre, porque a comida que nós jogamos fora tem alguém precisando dela. Mas ao mesmo tempo, transcendemos a realidade imanente material e vamos para a realidade existencial daquela fome que habita o nosso coração, e é a fome da felicidade. Poderíamos usar um termo mais agradável, chamado de desejo, o desejo da felicidade. E aí a primeira leitura, retirada do livro do profeta Jeremias, nos traz elementos provocativos, porque o profeta nos disse: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no Senhor e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos do deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo e em região salobra e desabitada. Durante esta semana, quando eu preparava a pregação de hoje, a primeira leitura me cutucou muito, porque o caminho das bem-aventuranças nos pede confiança no Senhor. E esta confiança é para que o Senhor chegue nas regiões desertificadas da nossa vida, para que o Senhor chegue naquela região que é salobra e desabitada. E hoje eu gostaria de te provocar também neste caminho interior das bem-aventuranças, para que você mostre para Jesus o deserto que está dentro de você, para que você leve Jesus para aquela região salobra e desabitada, que precisa ser alcançado pela felicidade que somente Jesus pode nos dar. Porque a partir do momento que Ele não habitar estas regiões interiores, nós não experimentaremos a fertilidade e a fecundidade. Por isso, a palavra felicidade tem a mesma raiz de fertilidade e fecundidade. Faça da sua região desertificada, salobra e desabitada um lugar florido, habitado, fecundo. Acione o dispositivo interior dentro de você que te leve a cada dia ter fome de Deus, porque Ele vos saciará. E a primeira leitura continua: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade, por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Então, o caminho das bem-aventuranças é sair do deserto, da região salobra e desabitada, e fazer uma travessia para um caminho junto às águas, onde as árvores são bonitas, frondosas, onde elas não conhecem a secura mesmo passando pelo calor, mas que mantém as suas folhas sempre verdes, porque não sofre a míngua e sempre produz frutos. Por isso, felicidade, fertilidade, fecundidade. Não morra de fome tendo um grande banquete à sua frente
que o Senhor preparou para você. Depois, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Certa vez, numa das falas do Papa Francisco, ele disse: peçamos a Jesus o dom das lágrimas. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha quando eu ouvi o Papa Francisco falar isso. Mas depois, meditando este evangelho, ele me deu a luz de compreensão para esta provocação do Papa. Porque de repente, os motivos exteriores de uma doença, de uma perca, da morte de uma pessoa querida da nossa família ou do nosso meio social, nos leva ao choro. E isso daí é sinal da perca, da dor, do sofrimento, onde nós demonstramos o nosso afeto, onde nós deixamos vir à tona os nossos sentimentos. Mas a bem-aventurança dos que choram não são somente estes que choram porque perdeu ou porque passam alguma dificuldade. A bem-aventurança dos que choram é aqueles que fazem um movimento que é de dentro para fora. Não é apenas o movimento que está fora, que me comove e que me leva a chorar. Perdi alguém. Não. A bem-aventurança nos provoca a uma realidade interior na qual nós precisamos acessar, porque somos nós, porque está dentro da nossa vida, e que precisa ser ativada, porque ao ser ativada, ela vai emergir o que nós temos de mais profundo, e que de repente lá está guardado há tantos anos, e que nós precisamos jogar para fora. Porque diante deste choro, nós temos um grande consolo, o consolo de Deus. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque sereis consolados, porque havereis de rir. Então, irmão e irmã, durante a sua oração pessoal, durante esta semana, lembre do convite do Papa Francisco, iluminado pelas bem-aventuranças. Peça a Jesus o dom das lágrimas. Há quanto tempo você não chora? Às vezes a gente não se pergunta, e hoje o Evangelho pode nos provocar nisso. Há quanto tempo eu não choro? De repente, tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que eu me agarro, as minhas confianças, sejam elas coisas ou pessoas, já não me possibilitam mais esse itinerário do meu interior, de abrir o meu coração, de jogar para fora tudo aquilo que lá está, para que estas lágrimas também me lavem e me purifiquem, para que eu possa receber o consolo de Deus, para que eu possa receber a alegria que Ele quer me dar, de ser bem-aventurado, de ser fecundo, de ser fértil, de ser feliz. Vamos pegar um exemplo muito bonito do nosso cotidiano. Já viram as crianças, de repente vocês são avós, pais, mães, está lá a criança andando, brincando, ela cai, machuca, aí começa a chorar, mostra onde está doendo, aí de repente a mãe, a avó pega, dá um beijinho no machucado, consola, de repente no meio do choro a criança começa a sorrir, abre aquele sorriso, não é? Por quê? Porque o consolo diante do choro gerou o que, gente? O sorriso, a alegria.
de sentir que o consolo foi muito maior do que a dor do machucado. Por isso, bem-aventurado sois vós quando chorais, porque havereis de ser consolados e havereis de rir. Olha que pedagogia maravilhosa das bem-aventuranças. E por último, a quarta bem-aventurança: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos exultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Preste atenção no que o padre vai te dizer. Esta quarta bem-aventurança, ela também não é fácil de ser vivida, não. Porque de repente eu aguento perseguição no trabalho, eu aguento perseguição na família, nos meus círculos de amizades, mas um descontentamento que eu tenho na igreja, no meu caminho de fé, na pastoral que eu participo, na comunidade onde eu estou inserido, já é motivo de dizer: eu não ponho mais o pé lá, eu não vou, eu não participo. E agora vem Jesus, nos dando um critério mais consistente, possibilitando também até olharmos para a história dos grandes mártires da igreja, que não só foram perseguidos, mas a exemplo de Jesus chegaram a derramar o seu sangue por causa do nome dele, por causa da sua fidelidade à palavra, por causa do seu amor a Jesus, que os comoveu de tal forma, levando-os a entregar a sua vida. Porque de repente nós fazemos as coisas de Deus para receber a recompensa das pessoas, do padre, dos irmãos de comunidade. E agora vem Jesus dizendo: alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa. Onde? No céu. Não se iluda com o padre que queira te dar recompensa. Não se iluda com o irmão de comunidade que quer te dar recompensa. Não se iluda com líderes religiosos que te prometam recompensa. Mas queira uma escolha firme de vida, na qual você escolhe Jesus e queira a recompensa que Ele vai te dar, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Queira a recompensa de Jesus. E qual é a recompensa dele? O reino dos céus. O reino dos céus. Então, olha que maravilha abrir-nos para esta graça que só o Senhor pode nos dar. Vamos agora encerrar o texto. Versículos 24, 25 e 26. Vamos ler juntos? Mas... ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Nas bem-aventuranças do evangelista Lucas, encontramos 4 ais. Se vocês lerem Isaías, do Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, vocês verão que os ais faziam parte dos cantos fúnebres, que se cantava depois que a pessoa morria, quase que um decreto de condenação para ela.
Jesus retoma esta pedagogia, porém agora de uma forma nova. Não para condenar, não para amaldiçoar, mas para convidar à conversão. Então, se na primeira parte nós temos a felicidade, na segunda parte nós temos a infelicidade. Se na primeira parte nós temos as bem-aventuranças, na segunda parte nós temos as mal-aventuranças. E como Lucas apresentou 4 bem-aventuranças, ele também apresenta 4 mal-aventuranças. Ai de vós que tendes fartura, ai de vós ricos, ai de vós que tendes fartura, ai de vós que agora rides, e ai de vós quando todos os elogiam. Qual a diferença das bem-aventuranças para as mal-aventuranças? Porque a bem-aventurança consiste na capacidade de olhar para a sua realidade, de diagnosticar a sua necessidade e de colocá-la diante de Deus confiando nele. Então, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos. Necessidades, e as tendo, confiar. As 4 mal-aventuranças é a pessoa tendo tudo para si com abundância. Então, é rico, tendes muita fartura, está rindo demais, e depois os elogios. É o foco em si, naquilo que eu possuo, naquilo que é meu, e que de repente o meu apego a estas realidades me impedirão de ser bem-aventurado, de ser feliz, de ser fecundo e de produzir muitos frutos. Por isso que os ais de Jesus não é de condenação, a conversão. Hoje, você olhando para a sua vida, está nos ais ou está nas bem-aventuranças? Permita com que o Evangelho te ajude. Se estiver nas bem-aventuranças, que bom, continue, você está no lugar certo. Mas se por um motivo ou outro você está nos ais, faça a travessia deles para as bem-aventuranças. Lembre, o nosso Deus é o Deus da felicidade. Ele implantou no seu coração o desejo de ser feliz, o desejo de ser bem-aventurado, e para que isso aconteça, é necessário que você se abra a esta travessia, a este itinerário, da região deserta, salobra e desabitada, para uma região fecunda, de onde brotam os rios de água viva, de onde nós temos as árvores frondosas, verdes e abundantes, e que são capazes de produzir muitos frutos. Que você leve esse texto que você recebeu hoje para sua casa. Durante a semana, revisite esta palavra de Deus e permita que ela te ajude no caminho das bem-aventuranças. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.